Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Vamos juntos mais uma vez participar da nossa escola dominical. Hoje ela é a lição de número 2, ela traz como título A Maior Oportunidade da Vida. Nós vamos continuar falando sobre mordomia e sobre a questão de ser servo, servo do Senhor, né? O objetivo da nossa lição é sentirmos o desafio de sermos mordomos fiéis de Deus, e aperfeiçoar também na prática da mordomia na vida cristã, não só na vida cristã, mas também na vida social. E sermos também mordomos fiéis de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então são esses três objetivos da nossa lição. Bom, primeiro vamos definir a palavra mordomia. Na lição passada nós já falamos sobre mordomia, né? Mas vamos dar uma recordada aí na definição da palavra mordomia. Mordomia significa ser um dispenseiro, ou seja, um administrador da casa, né? Não sendo exatamente só da casa, ele poderia ser administrador da terra, do dinheiro, de joias e até do bem-estar da família, né? Conforme nós vemos o exemplo da lição passada, ele vai falar lá sobre o mordomo fiel na casa de Potifar, que foi José, né? José foi um servo fiel a Potifar, e Potifar viu, né, um potencial muito grande em José, e ele percebeu que tudo que José fazia era abençoado por Deus. Tudo que ele fazia prosperava, né? Então Potifar acaba colocando, né, todos os seus bens, todo o seu patrimônio na mão de José, para que José possa administrar, possa gerenciar. Ao ponto de Potifar nem saber exatamente o que ele tinha mais, né? Mas sim, ele só se preocupava com o que ele estava comendo à mesa, né? Então, eficiente era José nessa parte de administração. E José, além de ser eficiente, era muito fiel, né? Tanta essa fidelidade a Deus e também ao seu servo, ao seu senhor, né? Acabou levando à prisão, né? A esposa de Potifar, ela enganou Potifar falando que José tinha tentado violentá-la, né? E Potifar toma a decisão de mandar José para a prisão. E veja só, mesmo José estando na prisão, né, ele continuou sendo um mordomo fiel, continuou sendo uma pessoa zelosa, né? Tanto é que o carcereiro Mor, né, viu algo diferente em José e colocou José como responsável de todos os presos, né? O carcereiro ficou despreocupado quando José assumiu, né? E depois nós vemos José lá no Egito, né? José servindo ao faraó. Quando nós vemos a história de José, nós sabemos que José foi chamado ao Egito para decifrar o sonho do faraó, e quando ele decifra o sonho de Faraó ele fica preocupado, né, com como que ele ia administrar as consequências daquele sonho, e ele vê em José a ação de Deus, né, tão forte na vida de José, e acaba colocando José como dispenseiro, não só da sua casa, mas também de todo o Egito, né? Isso está lá registrado em Gênesis 41, 40, né? Vamos dar uma lida só para a gente relembrar esse texto. Tudo que Gênesis 41, 40. Tu estás sobre a minha casa, e tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Faraó coloca José aí num lugar de destaque, né? Se nós vemos lá a história de José lá do comecinho, né? Quando ele pastoreava lá, cuidava dos rebanhos dos seus pais, aí depois ele vai para a casa de Potifar, vendido como escravo, depois ele vai para a prisão, e passando todas essas fases, José ele acaba sendo o grande administrador do Egito, né? O homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso do Egito, né? Só ficando abaixo realmente do faraó. Então essa é uma questão de mordomia, né? De fidelidade, de administrar bem aquilo que Deus coloca à sua mão. Já definimos a palavra mordomia, que é ser o administrador, aquele que cuida. Agora vamos definir a palavra do servo, né? O que é o servo, né? A palavra servo no grego ela é chamada de doulos, né? Que significa ser escravo.
O escravo ele não tem direitos, né, como um trabalhador convencional, né? O escravo ele simplesmente tem que obedecer ao seu senhor. A palavra servo no grego é uma palavra muito forte, né? Ela coloca realmente a pessoa ser submissa, né? Reconhecer a autoridade do seu senhor. Amém? Bom, vamos lá para o nosso primeiro tópico da nossa lição, onde ele vai falar que o primeiro mordomo, né, o primeiro mordomo que a Bíblia registra, foi Adão. Né? Adão, ele não foi colocado no paraíso simplesmente para desfrutar, né, o jardim do Éden. Né? Lá em Gênesis 2,15 ele diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Né? O Jardim do Éden não era o paraíso para Adão. O Jardim do Éden não era uma colônia de férias. O Jardim do Éden era onde Deus colocou Adão para que ele pudesse administrar a sua criação. Adão recebeu a incumbência de lavrar e cuidar da terra, também cuidar dos animais. Né? Deus deu essa responsabilidade para Adão. Poderíamos dizer que na Bíblia todos nós, né, somos mordomos, todos nós temos um chamado, né, para administrar ou para desempenhar alguma coisa para o nosso Deus. Né? Nós vemos isso bem claro quando Deus chama Noé. Noé foi chamado para um recomeço de uma sociedade. Né? Deus olhou para aquela sociedade naquela época e viu a perversidade no coração do homem, né? A inclinação dos pensamentos do homem, o desejo do seu coração, era todo mal, totalmente mal. Mas ao ponto de Deus chegar até se arrepender, né, de ter feito a criação do homem. Mas olha lá que Gênesis capítulo 6, versículo 8 a 9, o Senhor diz de Noé: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo daquela época e andava com Deus. Né? Noé fez totalmente a diferença no meio daquele povo, no meio daquela sociedade. Né? Embora a sociedade estava corrompida e ao ponto de Deus se arrepender, né? Deus viu em Noé algo diferente, viu a fidelidade, servo do Senhor, aquele que administra bem aquilo que Deus colocou à mão. Outro exemplo muito clássico no Velho Testamento, nós podemos falar sobre Abraão. Abraão tem um chamado, né? um chamado para que um chamado de obediência, da questão da fé. Né? Abraão foi considerado o pai da fé. Né? Abraão foi obediente a Deus quando Deus pede para que ele saia do meio da parentela, vá para um lugar que ele não conhece, não sabia nem onde era, né? E Deus dá uma promessa muito grande na vida de Abraão. Ele diz que abençoará todos que abençoarem e amaldiçoará também todos aqueles que o amaldiçoar. E diz que todas as famílias da terra, né, serão abençoadas através de Abraão. Ou seja, Abraão dá um segmento no plano de Deus para a salvação do homem. Né? Abraão foi muito usado, foi um servo fiel do Senhor, um servo que repercutiu tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Né? Outro exemplo também do Velho Testamento muito forte é a questão de Moisés. Né? Moisés ser o libertador do seu povo. O povo estava sendo oprimido lá pelo Egito, pelo faraó, né? E Deus chama Moisés para que Moisés possa libertar o seu povo. Né? Isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 10. Ele diz assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés recebe uma incumbência tremenda, né, de tirar o povo de Deus lá do meio do Egito, né, um lugar que os acolheu a princípio, quando José era o administrador, mas que essa história foi se perdendo, né, com o passar dos anos, com a troca dos faraós, né, faraós que não lembrava mais a história do Egito, não lembrava mais a história de José, e como o povo, os israelitas, contribuiu para que o Egito crescesse. Né? E aí eles começaram a ficar com medo. Né? E esse medo acabou
transformando numa repreensão para o povo de Israel. E Deus pede para que Moisés vá até lá e resgate esse povo, né? Deixe para que esse povo vá em rumo à sua promessa, né? Que ia à terra prometida, né? Moisés foi muito bem usado por Deus ali no Egito. Já no Novo Testamento nós podemos também dar vários exemplos, né? A questão de João Batista, né? João Batista, ele anunciou, né, a vinda de Cristo, a vinda do Messias. A sua mensagem foi uma mensagem que repercutia diante de toda a sociedade, pois era uma mensagem bem objetiva, direta, combatia duramente a hipocrisia e chamava o homem para produzir frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João Batista, ela apontava para Jesus Cristo. João Batista dizia que ele batizava com água, mas viria aquele após ele que batizaria com fogo. Então João Batista repercutiu também muito naquela sociedade, transformou a vida de muita gente, conscientizou muita gente de que a vida espiritual não era uma vida de hipocrisia, mas sim uma vida realmente digna de mostrar frutos dignos de arrependimento, de transformação de vida, não só uma vida de aparência, né? Nós podemos também citar mais um no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele leva o evangelho aos gentios, né? Muito difícil naquela época, né, os judeus aceitar os gentios, né? Mas o apóstolo Paulo, ele foi determinado por Deus para ser o pregador dos gentios, né? Vamos dar uma olhada lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 8. O que ele diz? Diz assim: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio com os gentios. Paulo, ele é muito claro, né? Pedro, ele estava falando aos judeus, declaradamente aos judeus, e Paulo foi levantado para levar esse evangelho também para os gentios. Paulo combateu muito a questão dos judaizantes, né, naquela época, porque eles acabavam tentando impor aos gentios, né, um monte de cerimonialismo, um monte de legalismo, coisas que realmente não iriam contribuir para a sua salvação. E Paulo, ele vai ali combatendo, ele vai ali doutrinando, trazendo a doutrina de Cristo, realmente a doutrina que salva, né? Não a questão litúrgica, né? Para que os judeus estavam tentando impor. Então Paulo, ele foi um servo do Senhor, padeceu, passou muitas necessidades, foi humilhado, foi apedrejado, mas ele manteve-se um servo fiel ao Senhor. Seja qual for a área da sua vida, pessoal ou espiritual, a gente sempre será o mordomo do Senhor. E devemos administrar bem as coisas que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos deu para executar, para fazer. Uma frase que eu vi na revista que define muito bem essa questão da mordomia, ela diz assim: só podemos nos sentir mordomo de Deus em todas as áreas da nossa vida se considerarmos que Deus é o Senhor de toda a área da nossa vida. Só assim sentiremos que somos realmente o mordomo do Senhor, né? Porque nós não podemos ser mordomos de parte da nossa vida. Nós temos que ser mordomos na nossa vida inteira, na nossa vida espiritual, como na nossa vida social, a nossa vida circular. Se o Senhor não for mordomo da nossa vida na íntegra, né, nós vamos viver num evangelho de falsidade, né, um evangelho de só faz de conta. Então, que nós possamos realmente compreender que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Não é só o Senhor do domingo, não é só o Senhor da igreja, não é só o Senhor de alguns momentos, né, mas é o Senhor 24 horas da nossa vida. Amém? Vamos lá para o nosso segundo tópico da nossa lição. Ele diz assim: servo em tudo. Não somos chamados para ser servos apenas em uma área. Somos chamados por Deus simplesmente para ser servos, né? E como servos, nós temos várias áreas que abrangem a nossa vida circular. A questão do trabalho, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que veem o trabalho como algo penoso, algo que muitas vezes não valoriza, né, o seu trabalho, porque acha que as pessoas não têm o seu reconhecimento, ou porque ganham pouco, ou porque acha que trabalha demais, né, está fazendo muita coisa pelo que ganha.
e esquece que todos nós precisamos trabalhar e que todos nós precisamos de Efésios capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: vós servos, obedeçais a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O trabalhar não pode ser uma coisa penosa, né? O trabalhar tem que ser com honestidade e com bom grado. Quando nós trabalhamos com sinceridade, trabalhamos com honestidade, trabalhamos de bom grado, fazendo aquilo que nos chega da melhor forma possível, nós realmente seremos recompensados, nós realmente seremos vistos pelo que nós executamos. Amém? Outro ponto que nós devemos observar como servos do Senhor é saber também conservar a família, né? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, né? E também a gente vai seguir, vai ver que também o homem tem que sujeitar a mulher como Cristo sujeitou a igreja, que o homem tem que amar a mulher, né, de todo o teu coração, né? Nós precisamos do respeito mútuo, né, sabendo o papel de cada um e a sua responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade diante do seu lar, diante da sua família, diante da sua esposa, diante da sociedade. Nós temos que aprender a respeitar cada um o seu papel. Amém? Também a questão de buscar a paz, né? Manter a paz no seu lar. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, também vai falar sobre isso, né? Ele diz assim: vós pais, não provoquei a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Né? Buscar conviver com a paz, buscar trazer-se a harmonia no lar. Né? Isso é ser servo do Senhor, né? Trabalhar no sentido de que haja paz, trabalhar no sentido que haja um ambiente agradável, né? Para que todos possam ali conviver. Outro ponto que nós devemos observar como servos do Senhor é a questão da língua, né? Tomar cuidado com as palavras que falamos, né? Para que nós não sejamos uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Tem pessoas que guardam lembranças, né, que magoaram, palavras que foram ditas, né, e ela ficou magoada, e elas guardam isso, parece que a sete chaves, né, sempre estão ali relembrando aquilo lá, e se magoando e se ferindo com esse tipo de coisa. Não podemos usar a nossa língua para amaldiçoar o homem, né, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E com essa mesma língua nós estamos lá amaldiçoando o homem e ao mesmo tempo estamos também cantando louvores e dando glória a Deus. Nós temos que ser coerentes, né? Temos que buscar o bom senso, temos que buscar o perdão, perdoar os nossos próximos, perdoar os nossos irmãos, sabermos que eles são falhos, mas nós também somos falhos e que nós devemos nos perdoar mutuamente, né? O quarto ponto da lição que ela vai falar, ele vai falar sobre o trato com as pessoas, né? O que nós esperamos? Nós esperamos sempre ser bem tratado, tratado com gentileza, tratado com cordialidade, simpatia, mas nós temos também que transmitir esse tipo de sentimento. Nós também, da mesma forma que nós gostamos, queremos ser tratados, também devemos demonstrar esse tipo de sentimento. Romanos capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Devemos lembrar que somos servos de Deus em toda a área da nossa vida. Por isso, somos também mordomo, pois devemos administrar tudo o que Deus nos confiou e administrar da melhor forma possível. Amém? Vamos lá para o próximo tópico. O próximo tópico é a decisão de ser mordomo, né? Até o momento, vimos duas ideias básicas sobre mordomia. Primeiro, todos nós somos mordomos, né? Indistintamente. E a mordomia, ela envolve toda a área da nossa vida, ou seja, a vida espiritual e a vida social também. Cabe a nós agora decidirmos se seremos mordomo fiel a Deus ou não, né? Podemos fazer algumas perguntas para nós mesmos, para que nós pudéssemos fazer uma autoavaliação. A primeira pergunta que nós poderíamos fazer é: tenho sido um fiel mordomo ao Senhor? Tudo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, eu tenho me dedicado e feito o meu melhor com zelo e amor para Deus?
As pessoas que estão à minha volta, elas confiam em mim, elas confiam, sabem que eu sou uma pessoa responsável? Essas são algumas perguntas que nós podemos fazer para nos autoavaliar, mas diante da nossa própria resposta, a gente também não pode ficar com medo de mudança. Saber que estamos errando e não corrigir é muito pior, porque quando nós sabemos que estamos errados, nós temos que fazer o nosso melhor. A nossa revista traz uma ilustração muito boa para que nós possamos definir a questão da mordomia, né? Conta-se a história, né, o pastor Valdomiro Mota, missionário lá na Bolívia por muitos anos, ele conta que num culto doméstico, quando eu estava terminando o culto doméstico e eles entraram no momento de oração, de pedido de oração, ele compartilhou com a família que ele estava muito preocupado, pois ele tinha uma nota promissória que venceria em 2 dias e ele não tinha dinheiro para pagar essa nota promissória, né? E enquanto ele falava, o filho dele de 6 anos olhava com muita atenção para o que o pastor estava falando. E quando acabou o culto, o menino ficou sentado, triste, sem falar nada, e não queria dormir. E o pastor perguntou para ele, né, por que ele não queria dormir, por que estava acontecendo que ele não ia dormir. E ele começou a falar com o seu pai, né, e ele disse, pai, estou preocupado com essa nota promissória. E o pai disse a ele, ora, não se preocupe, porque o Pai do céu vai dar um jeito e nós vamos resolver todo esse problema, né? Vai dormir. Então o menino, ele tirou do bolso algumas moedinhas que tinha ganhado do seu tio há alguns dias e entregou ao pai e disse assim, esse dinheiro é tudo que eu tenho. Eu ia comprar bala, mas eu quero ajudar a resolver o seu problema. Com lágrima nos olhos, né, o pai, o pastor Valdomiro, recebeu aquelas moedinhas e respondeu ao filho, não vai dar para pagar tudo, mas com certeza vai ajudar muito. Ser mordomo é estar preocupado com as coisas de Deus, é participar, é colocar tudo que pode à disposição de Deus para poder fazer a obra diante daquilo que nós assumimos. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que participaram da nossa escola dominical. Deus abençoe.